Lua na casa 1. Bom, como ela molda sua personalidade? Pessoas com a lua na primeira casa são emocionais, delicadas, não importa o quão bom seja a sua vida, eles nunca se esquecem dos outros e dão uma ajuda sempre que necessário. Quando posicionado na primeira casa, a lua torna as pessoas altamente sensíveis, muito emocionais e delicadas. Os nativos são mais honestos sobre os seus sentimentos e geralmente vivem suas vidas seguindo o fluxo. Isso significa que eles podem ter alguns problemas com seus relacionamentos, especialmente quando reagem emocionalmente a diferentes situações e tipos específicos de pessoas. Alguns pontos são pessoas afetuosas, atenciosas e diretas. Alguns desafios eles se afastam-se do preconceito e da negatividade, né? Um conselho é: faça algo que traça satisfação espiritual. Bom, é simplesmente impossível para eles serem menos sensíveis, então eles precisam de um parceiro para ajudá-los a confiar e se sentir seguros para se abrirem sobre o que podem estar sentindo. Somente com uma pessoa de confiança eles se sentirão confortáveis e felizes o suficiente. É muito fácil diferir as pessoas que têm lua na primeira casa, porque eles ficam imediatamente ofendidos quando alguém parece apenas dizer algo de uma forma mais dura, contando apenas com as suas emoções. Esses nativos não julgam muito racionalmente na maioria das vezes, então as suas decisões podem não ser as mais eficientes. Sempre tendo sentimentos sobre algo ou alguém, as pessoas com a lua na primeira casa são frequentemente apressadas e emocionadas. Personagens muito carinhosos, eles querem cuidar de todos e reagir com base em seus instintos, especialmente se a lua estiver muito perto do ascendente. Esses nativos precisam ter as suas emoções sempre estimuladas e se expressar livremente para serem verdadeiramente felizes. Por serem temperamentais, muitas pessoas podem não suportá-los tê-los por perto. A sua sensibilidade muitas vezes os leva a levar tudo para o lado pessoal e reagir de um modo muito defensivo a qualquer comentário que alguém faça. É importante que sejam mais pacientes e aprendam que as emoções das outras pessoas são tão importantes quanto as suas. É fácil impressioná-los e, quando encontram algo surpreendente, reagem como se nunca tivessem visto algo semelhante antes. Você pode contar com eles para sempre dizerem o que estão sentindo, porque eles acham impossível manter as suas emoções escondidas. Como a lua ocupou seu lugar na primeira casa do mapa de nascimento, eles têm muita necessidade de serem notados por seus talentos e podem prever eventos futuros com a ajuda da sua intuição, né? Que geralmente nesse aspecto é muito forte. Assim que conseguirem manter o seu humor e impaciência sob controle, eles começarão a realizar grandes coisas por meios intuitivos, né? A sua sensibilidade não é a coisa mais útil para eles, porque tende a ser bastante extrema, especialmente quando são jovens. É difícil para eles mascarar o que estão sentindo, porque, como acontece com os capricornianos ou escorpianos, as suas emoções estão estampadas em seus rostos. Bom, indivíduos com a lua na primeira casa têm uma tendência a falar sobre o que está acontecendo em sua cabeça em voz alta. Não importa quão inadequada pode parecer para eles fazer isso em uma conversa, eles não se importariam se alguém ouvisse e eles praticamente falavam consigo mesmos sem serem incomodados, né? Não são as pessoas mais objetivas, pelo menos são muito simpáticas e podem sentir a dor ou a felicidade das outras pessoas, especialmente quando lidam com alguém muito próximo a elas, né? Na verdade, eles se identificam basicamente por meio da empatia. É bem forte isso. Por estarem tentando ficar longe da dor e do sofrimento o máximo possível, muitos vão pensar neles como frios ou indiferentes, quando na verdade eles só fariam o possível para se proteger. No que diz a respeito à aparência, os nativos da Lua na primeira casa têm uma
geralmente, né, uma pele pálida, especialmente se o seu ascendente tiver um signo de água, um cabelo escuro e o rosto redondo. O seu peso pode oscilar, então eles precisam observar a sua dieta e rotinas de exercícios. Mudando o estilo de se vestir de acordo com as tendências da moda, são essas pessoas que incomodam os outros porque fazem questão de copiar o seu estilo. Quando a Lua e a Vênus estão conectadas, eles podem ser simplesmente obcecados pela moda. Muito apegados à mãe, eles a copiarão de várias maneiras. Geralmente são muito carinhosos com a sua outra metade, românticos e generosos, perdão. Bom, não importa o quão boa seja a sua vida amorosa, eles ainda têm momentos de melancolia, porque pensam em eventos passados ou como evitar quaisquer emoções negativas no futuro. Por serem impressionáveis, assim, é muito fácil manipulá-los. Pelo menos eles têm habilidades psíquicas e podem ver se uma situação vai tomar um caminho errado ou se as pessoas têm más intenções com eles. Bom, dando e cuidando, eles vivem para fazer os outros se sentirem bem e amam quando seus entes queridos querem mimá-los. Bom, pessoas com a lua na primeira casa são muito sensíveis em suas respostas às pessoas e situações diferentes. As suas emoções e intuição geralmente estão dominando as suas decisões, então faz com que eles projetem subjetivamente e inconscientemente o seu estado de espírito nas suas decisões, né? E essa parte de estado de espírito muitas vezes muda dependendo dos outros e do ambiente. A maioria dos astrólogos diz que esta posição específica da Lua significa que eles sempre se impressionam facilmente, reagindo de maneira forte a tudo o que está acontecendo. Mas, no geral, eles são simpáticos, flexíveis e agradáveis. A Lua certamente emprestará a eles algumas de suas características, então eles sempre parecerão misteriosos ou encantadores ou gentis. São pessoas expressivas, o seu temperamento e sentimentos são mostrados em seu rosto, sendo essa a principal razão pela qual eles simplesmente não conseguem esconder o que está acontecendo em sua mente e coração. A sua mudança de humor e a maneira como eles assumem os problemas de outras pessoas certamente os manterão constantemente ocupados. Se eles fossem impedidos de serem expressivos e sensíveis, eles se tornariam completamente alienados e se sentiriam muito vazios, porque essa realidade seria algo que eles não podem aceitar ou talvez não lidem direito. O maior desafio para eles é ser feliz sem ter os outros dependendo dos seus cuidados. Eles verão a todos como um espelho de si mesmos e não serão mais capazes de distinguir a realidade do que está apenas em suas mentes. E isso pode durar anos, só pôr no final uma espécie de insanidade para tê-los completamente subjugados. Então, essas pessoas parecem irrealistas e às vezes têm uma rica imaginação. Muitos também podem vê-los como pessoas excêntricas, mas os seus amigos mais próximos ainda vão gostar deles por serem bons ouvintes. Outra coisa também, outro aspecto, é a memória deles, que geralmente é incrível, então espero que eles saibam onde você esteve em uma data específica, com quem e por que você ficou chateado naquele momento. E eles podem sentir que as suas vulnerabilidades estão sempre à mostra e que os outros são capazes de ver o quão frágeis eles realmente são. É por isso que eles podem agir na defensiva e se apegar àqueles que pelo menos dão a impressão de que podem protegê-los. Todos os astrólogos dizem que a Lua guarda memórias e acentua todas as emoções. As mulheres até se relacionam com ele do ponto de vista biológico, porque têm acontecimentos cíclicos em seus corpos. Mas para ambos os sexos, esse corpo celestial é um grande influenciador do humor, da psicologia e do comportamento. Então, muitas pessoas têm experiências estranhas com as fases da lua. Algumas nem mesmo sabem por que às vezes se sentem estranhas. E talvez é porque a lua, tá em outra fase.
Bom, os mais lunares serão os zeladores perfeitos, os demais apenas tomarão cuidado para ser bem vistos pelo público. A lua tem que fazer as coisas dela e influenciá-los da maneira que sabe melhor, então a sensibilidade e o mau humor estão em casa com as pessoas que têm a lua na primeira casa. Bom, isso foi um pouco da primeira casa, a lua na primeira casa. Espero que tenham gostado. E é isso.